pessoal, beleza? Bom, nessa aula a gente vai estudar a transmissão do movimento circular, que é uma continuação do que nós vimos na aula passada, né? O movimento circular. O que nós vimos na aula passada, só fazendo uma revisão, nós vimos que quando um corpo está girando, o que me interessa é o ângulo que ele está fazendo, a velocidade com que esse ângulo está sendo descrito e a frequência que ele está, com que frequência ele está girando e qual o período que ele está girando, né? Então nós vimos lá o conceito de velocidade angular, né? Nós vimos o conceito de frequência, vimos a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, né? Que elas se relacionam entre si através do raio, né? Vi também com vocês o fato de que se você pega duas trajetórias curvilíneas de raios diferentes, né? Se eu chamar aqui de R1 e chamar aqui de R2, se nós colocarmos duas pessoas andando lado a lado o tempo todo, o que vai acontecer? A pessoa que está aqui vai ter que andar mais rápido e a pessoa que está aqui vai ter que andar mais devagar, porque a velocidade escalar é diretamente proporcional ao raio. Aumenta o raio, aumenta a velocidade que eu vou ter que andar. Não é isso? Bom, principalmente essa parte aqui, o ser humano ele foi verificando que quando você tem engrenagens com raios diferentes, você tem ganho de número de voltas dadas a cada segundo, o tempo que ele vai gastar para dar uma volta completa. O ser humano foi verificando essas coisas. Olha só, eu tenho aqui duas engrenagens, tá vendo? Duas engrenagens, uma de raio maior e uma de raio menor, certo? Vou chegar mais perto aí. Olha o que acontece. Tem dois pontos brancos ali, tá vendo? Olha o que acontece se eu girar essa maior aqui. Olha só. Lá na pequenininha, o ponto branco já deu uma volta completa. E aqui ainda não deu, só deu meia volta, né? Olha lá, ó. Tá, os dois pontos lado a lado. Se eu giro, observe que enquanto a engrenagem maior deu meia volta, a engrenagem menor já deu uma volta completa. Se eu fizer a engrenagem maior dar uma volta completa, olha o ponto branco, ó, a engrenagem pequena. Uma volta, a engrenagem pequena, duas voltas. Ou seja, enquanto que esse aqui dá uma volta, esse aqui dá duas. O ser humano foi percebendo essas coisas, né? Outra coisa, percebem que lá tá girando muito mais rápido? Olha, enquanto que aqui eu estou girando devagar, nessa eu estou girando lenta, está girando mais devagar, lá está girando mais rápido, né? Então o ser humano foi percebendo essas coisas. E com isso, surgiu a necessidade de estudar a relação dessa transmissão aqui. E por isso que na física nós temos lá a transmissão do movimento circular, né? O que nós vamos fazer a partir dessa aula é estudar quais são as variáveis, quais são as relações matemáticas quando eu transmito o movimento circular de uma engrenagem de raio maior para uma engrenagem de raio menor ou vice-versa, tá? Além dessa questão de velocidade, de frequência, tem a ver também, tem uma outra variável que nós não vamos estudar agora, porque nesse momento nós estamos nos preocupando apenas com o movimento, né? Mas tem a questão do esforço que eu faço para girar. Girar um corpo de raio pequeno é bem mais difícil que girar um corpo de raio maior. Isso tem a ver com uma grandeza na física que nós chamamos de torque, tá? O torque, ele faz uma relação entre a força e a distância que eu estou fazendo essa força no ponto de giro. Um exemplo muito simples, a porta. A nossa porta. A nossa porta tem aqui a dobradiça, né? A dobradiça está aqui, então a porta ela está girando aqui assim.
e a maçaneta é colocado aqui. Por que a maçaneta é colocado ali? Por que a maçaneta não é colocada no meio da porta ou não é colocada aqui? Porque faz aí na sua casa a experiência. Vai lá na porta, abre a porta e tenta fechar a porta empurrando. Mede lá uns 4 dedos da dobradiça e tenta fechar a porta empurrando por ali. Você vai ver o esforço que você vai fazer. Depois abre a porta novamente e tenta empurrar lá perto da maçaneta. Você vai ver que com o seu dedo mindinho você consegue empurrar a porta. Por quê? À medida que nós vamos nos afastando do eixo de giro, o esforço para girar é menor, tá? Isso tem a ver com uma grandeza chamada torque, que nós vamos ver mais para o finalzinho do primeiro ano, tá? Que está dentro da matéria de estágio. Por enquanto, nós vamos nos concentrar apenas na transmissão do movimento. Mas já para adiantar, além do ganho de velocidade, de frequência, existe uma outra coisa na transmissão do movimento circular, que é o esforço que eu estou fazendo. Bom, por enquanto, nós vamos nos concentrar então na transmissão, nessas variáveis aqui, velocidade, frequência, período. Quando tivermos lá estudando estática, eu volto para poder explicar essa questão do esforço maior e esforço menor, porque esforço teria a ver com força. Nós não estamos tendo força por enquanto, beleza? A transmissão do movimento circular, ela acontece de duas maneiras. Acontece através de um acoplamento, que nós chamamos de acoplamento de mesmo eixo, e um acoplamento de eixos paralelos. O que é um acoplamento? Uma junção. Eu vou juntar as duas engrenagens e eu posso juntar essas duas engrenagens no mesmo eixo, tá? No mesmo eixo. E eu vou fixar essa engrenagem aqui nessa. Eu vou colar, eu vou parafusar ela. De modo que, se essa engrenagem menor rodar, a maior vai rodar junto, tá? Aqui eu vou ter um ganho de quê? Velocidade linear, né? Por que velocidade linear? Porque V é ômega R. Se eu aumento o raio, o que acontece com a velocidade? Ela aumenta também. Então, se eu pegar um ponto aqui, pegar um ponto aqui, esses pontos estarão girando com velocidades lineares diferentes. Então, acoplamento de mesmo eixo é quando você tem as duas engrenagens no mesmo eixo, tá? E elas rodam juntas. E eu tenho também o acoplamento de eixo paralelo, que é o que estava anteriormente, quando eu mostrei para vocês, né? Quando você pega dois eixos distintos e você coloca eles, olha aqui, ó, lado a lado. Eles estão paralelos. Então, você tem aqui o que nós chamamos de acoplamento de eixo paralelo. Então, o que eu vou fazer nessa aula é explicar para vocês, mostrar para vocês as relações de frequência, período, velocidade angular e velocidade linear, tá? No acoplamento de mesmo eixo e eixo paralelo, ok? Bom, então eu tenho aqui o acoplamento de mesmo eixo, é quando então eu tenho duas engrenagens fixas no mesmo eixo, uma engrenagem de raio menor, que eu vou chamar de R1, e uma engrenagem maior, que eu vou chamar de R2, né? E eu vou pegar dois pontos aqui. Tá? Eu vou pegar um ponto que eu vou chamar de ponto 1 na engrenagem menor e um ponto que eu vou chamar de 2 na engrenagem maior. Já que eu chamei de R1 e R2, eu vou chamar de ponto 1 e ponto 2. E eu vou colocar isso aqui para girar. Né? Veja bem, o que é um acoplamento de mesmo eixo? Elas estão fixas uma na outra. Então, essa aqui gira junto com essa, tá? Até para reforçar, vou fazer o seguinte, olha, vou parafusar aqui, tá? Vou botar um parafuso aqui e outro parafuso aqui. Estão parafusadas uma na outra, ok? Então, elas estão girando juntas, ok? Bom, se elas estão girando juntas, se o ponto 1 der uma volta completa, o ponto 2 vai fazer o quê? Vai dar uma volta completa. No mesmo tempo ou em tempos diferentes? Mesmo tempo, estão girando juntos, né? Se estão girando juntos, o tempo que esse aqui vai gastar é o mesmo tempo que esse aqui vai gastar. Estão girando juntos, estão coladas uma na outra. Se o tempo para dar uma volta completa são os mesmos, significa que o período do ponto 1 ele é igual ao período do ponto 2.
E se os períodos são iguais, se esse aqui der 10 voltas em 1 segundo, esse aqui vai fazer o quê? As mesmas 10 voltas em 1 segundo. Elas estão coladas uma na outra. Então, a frequência do ponto 1 e a frequência do ponto 2 são iguais. Tá? E a velocidade angular? A velocidade angular do ponto 1 e do ponto 2 serão iguais ou diferentes? Bom, como velocidade angular pode ser calculada fazendo 2πf, se as frequências são iguais, os ômegas são o quê? São iguais. Ômega 1 é igual a ômega 2. E a velocidade linear do ponto 1 e a velocidade linear do ponto 2, elas são iguais ou são diferentes? Lembre-se que V é ômega R. Os raios são iguais? Não. Então as velocidades vão ser diferentes. Então V1 e V2 são diferentes. E se V1 e V2 são diferentes, eu preciso de saber qual é a relação matemática entre elas, tá? E como que eu vou fazer essa relação matemática entre elas? Utilizando essa equação aqui, ó. Eu vou pegar essa equação e vou fazer V1 é ômega 1 R1. V2 é ômega 2 R2. Mas como os ômegas são iguais, eles não são iguais, eu vou chamar isso aqui de ômega e eu vou chamar isso aqui de ômega. São iguais. Então, esse ômega é igual a esse. Se eles são iguais, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vamos isolar o ômega? Vamos deixar o ômega sozinho? O R1 está multiplicando, passaria para cá fazendo o quê? Dividindo. Então eu teria V1 sobre R1 é igual a ômega. Né? Passo o R1 para cá, fica V1 sobre R1 é igual a ômega. Faz a mesma coisa. Passo o R2 para cá. Eu vou ter que V2 sobre R2 é igual a ômega. E esses ômegas são o quê? São iguais. Ômega é igual a ômega. Ômega 1 é igual a ômega 2. Se ômega é V1 sobre R1, e aqui embaixo V2 é igual a R2, está aqui a relação entre essas duas velocidades. V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2. O que essa equação está me dizendo? O que ela está me dizendo? Qual a informação? A hora que eu olho para ela, o que eu estou vendo? O que eu estou vendo é que essa velocidade aqui, ela é diretamente proporcional ao seu raio. Se eu diminuir o raio, a velocidade diminui. A mesma coisa acontece aqui, tá? Não entendi, Emerson. Não estou conseguindo enxergar essa relação que você está dizendo. Vamos pensar em números? Vamos lá, então. Eu tenho lá que V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2. Veja bem, vamos considerar que V1 vale 10 e o R1 vale 2. Se eu resolver isso aqui, dá quanto? Dá 5. Esses dois tracinhos deitados aqui significam o quê? Está me dizendo que o resultado dessa divisão tem que ser igual ao resultado dessa divisão. Se o resultado dessa divisão deu 5, não me interessa os valores lá. O que eu sei é que no final tem que dar 5, porque essa divisão tem que ser igual a essa. Então, se eu dividir aqui deu 5, se eu dividir aqui tem que dar 5 também. Né? E aí, vamos considerar que esse raio aqui, ele seja 5. Ele seja 5. Se ele for 5, qual é o número que tem que estar aqui em cima, que fazendo a divisão dê 5? Qual é o número que dividido por 5 dá 5? 25. 25 dividido por 5 é 5. Não é isso? Muito bem. Vamos lá. O que aconteceu com o raio daqui para cá? Ele aumentou. O que aconteceu com a velocidade daqui para cá? Também aumentou. Quantas vezes esse número é maior do que esse? 2 vezes e meia. 5 dividido por 2 não dá 2,5? Então, 5 é maior 2 vezes e meia.
E 25 é quantas vezes maior do que 10? 25? 25 não é 10 mais 5? Não é? 10 mais 10, 20, mais 5, 25. Então, 25 é quantas vezes o número 10? 2 vezes, 5 é metade de 10. 2 vezes e meia. Então, aqui em cima também aumentou 2 vezes e meia. Isso que significa diretamente proporcional. Se eu dobrar aqui, aqui em cima tem que dobrar. Se eu dividir por 10 aqui embaixo, aqui em cima eu vou ter que dividir por 10 também. Porque essas duas relações são diretamente proporcionais. Tudo que acontecer com o raio vai acontecer a mesma coisa com a velocidade. Porque essa relação matemática, ou melhor, essa operaçãozinha matemática aqui, está me dizendo que o resultado do primeiro membro tem que dar o mesmo resultado do segundo membro. Não me interessa o valor aqui ou o valor aqui. O resultado tem que ser igual de cá. Então, tudo que eu fizer com o raio, eu vou fazer a mesma coisa com a velocidade. Se eu dobrar um, eu tenho que dobrar o outro. Se um elevar ao quadrado, o outro tem que ser elevado ao quadrado, tá? Porque essa relação matemática aqui está dizendo que esses dois caras são diretamente proporcionais. Ok? Então, sobre a transmissão por acoplamento de mesmo eixo, são essas coisas aqui que nós precisamos saber. Isso aqui não, isso aqui eu só deduzi, né? Eu sempre falo que eu gosto que os alunos saibam da onde veio a equação, mas eu não vou pedir para vocês ficarem deduzindo para mim. O que vocês precisam saber é que no acoplamento de mesmo eixo, mesmo período, mesma frequência, mesma velocidade angular, mas velocidades lineares diferentes, que se relacionam dessa forma aqui, tá? Bom, agora vamos para o acoplamento de eixos paralelos. O que é o eixo paralelo? É quando uma engrenagem, o eixo dela está paralelo ao outro, tá? Ó, se eu fizer aqui de eixo, fizer aqui de eixo, esses eixos estão paralelos entre eles, um ao lado do outro, né? Quais são as características desse tipo de movimento? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um ponto na correia. Então, aqui tem uma correia. Se eu pensar na bicicleta, a corrente da bicicleta. Vamos fazer um ponto dois pontos, tá? Na correia da bicicleta. Eu vou fazer um ponto aqui, vou chamar de ponto 1, e vou fazer aqui, vou chamar de ponto 2. Primeira coisa. Se eu fizer essa roda der uma volta completa, essa aqui vai dar uma volta completa, lembram lá? Ó, eixos paralelos, não é? Raio maior, raio menor. Se eu... Deixa eu só colocar os pontinhos brancos aqui um lado do outro. Se a roda maior dá uma volta completa, se a roda maior dar uma volta completa, a roda menor vai dar 2 voltas. Pelo menos aqui nessa configuração. Então, se aqui der uma volta completa, aqui dá uma volta completa? Não. Aqui dá mais voltas. Ou seja, o tempo que esse aqui gasta para dar uma volta completa é diferente do tempo que esse aqui gasta para dar uma volta completa. Ó, o tempo que esse aqui gasta para dar uma volta completa, esse aqui já deu uma volta, esse aqui só deu meio. Então, ele gasta menos tempo para dar uma volta completa. Se ele gasta menos tempo, significa que o período dele é diferente do período desse aqui. Esse aqui gasta o dobro do tempo para dar uma volta completa, né? Então, os períodos são diferentes. Se aqui der 10 voltas, aqui vai dar muito mais voltas, né? No caso aqui das minhas duas engrenagens, se aqui dá uma volta, aqui dá 2. Se aqui der 10 voltas, aqui vai dar o dobro, não vai? Vai dar 20. Então, o número de voltas é diferente. O número de voltas dadas a cada segundo é diferente, então as frequências são diferentes. E a velocidade linear de um ponto aqui nessa engrenagem
e a velocidade linear desse ponto aqui da engrenagem. Eles são iguais ou são diferentes? E aí agora eu vou usar esses dois pontos aqui na minha correia. Veja bem, esse ponto está na correia. Então eu fui lá na correia e fiz um ponto lá. Na hora que esse ponto lá na correia estiver passando por aqui, esse ponto 2 vai estar passando em algum lugar por aqui, correto? O que eu posso falar sobre a velocidade desse ponto aqui na correia? A velocidade dele e a velocidade aqui. São iguais ou são diferentes? São iguais. Oi? Iguais? São iguais. Não pode ser, tem que ser. Porque veja bem, se isso aqui é um risco que eu fiz na correia, isso aqui é um outro risco que eu fiz na correia, se esse risco que eu fiz na correia estiver andando mais devagar ou mais rápido que esse ponto aqui, ora, o que acontece quando você tem dois corpos que estão andando aqui e eles têm velocidade diferente? Por exemplo, esse aqui tem 2 metros por segundo e esse aqui tem uma velocidade de 2,1 metros por segundo. Esse aqui não vai alcançar esse? Então, se esse ponto aqui na correia, estiver andando mais rápido que esse ponto da correia vai ter que alcançar aquele lá. Porque não é isso que acontece? Aqui, desse jeito aqui, quando você tem dois corpos se movendo, o mais rápido não alcança o mais devagar? Mas aqui isso pode acontecer? Não. A correia não pode, esse ponto aqui não pode alcançar lá. Porque se ele for alcançar, a correia tem que arrebentar ou tem que esticar e aqui vai virar uma emboleira, né? Então, na correia, os dois pontos, eles precisam ter a mesma velocidade. Então, quando esse ponto está passando por aqui, e esse ponto está passando por aqui, a velocidade linear dele tem que ser igual à velocidade linear desse ponto aqui. Velocidade linear, tá? Porque eu estou pensando na correia, né? Então, a correia tem que ter, todos os pontos têm que ter a mesma velocidade, tá? Então, V1 e V2 são iguais. E a velocidade angular? Se eu pego um ponto aqui, o ômega aqui e o ômega aqui, eles são iguais ou são diferentes? De novo, né? Se ômega é 2πf, se as frequências são diferentes, os ômegas são o quê? Diferentes também. Então, ômega 1 é diferente de ômega 2. Certo? Bom, as velocidades são iguais, então isso aqui não muda muita coisa, mas está vendo? Eu tenho 3 variáveis diferentes aqui. Preciso de uma relação matemática para cada uma delas. E como que eu vou fazer isso? Lembra que eu falei com vocês que essa equação aqui seria a equação que nós mais iríamos utilizar? V ômega R? Pois bem, vou começar por essa relação aqui, ó. Ômega 1 é diferente de ômega 2. Então, qual é a relação entre eles? Vamos fazer V1, ômega 1, R1. V2, ômega 2, R2. Mas V1 não é igual a V2? V1 não é igual a V2? Se V1 é igual a V2, vou substituir, ó. No lugar de V1 eu vou colocar ômega 1, R1. Ômega 2, R2. Pronto. Fiz a relação matemática entre ômega 1 e ômega 2. O que essa equação está me dizendo? Vamos lá? Ômega 1, R1 é igual a ômega 2, R2. O que esse tipo de relação matemática me diz? Não pense em ômega e R, não. Pensa nessa operação matemática aqui, ó. A vezes B é igual a C vezes D. Vou pegar genérico. Esquece isso aqui. Geral. Pode ser qualquer coisa. Se você tiver nesse formato aqui, qual é a relação entre essas duas variáveis? Veja bem. Se o A vale 4 e o B vale 5, 4 vezes 5 é quanto? 20. O que esses dois tracinhos deitados aqui dizem?
que o resultado no primeiro membro tem que ser igual ao resultado do segundo membro. Então, aqui também tem que dar 20. Significa que se o C valer 10, o D tem que valer quanto? Tem que valer 2. Porque o resultado tem que dar 20, não é isso? Então, se C vale 10, o D tem que valer menos, tem que valer 2. Olha, de novo, vamos ver o que aconteceu. O 4 foi para 10, ou seja, aumentou. E o que aconteceu com o 5? Diminuiu, na mesma proporção. Você quer ver? 10 é quantas vezes maior do que 4? 10 é 4, mais 4, mais 2, não é? 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Então, 10 é 1, 2, esse número aqui é o quê? Metade de 4, não é? Então, 10 é 1, 2 vezes e meia maior do que 4. Esse cara aumentou 2 vezes e meia. Setinha para cima para falar que está crescendo, tá? E esse cara aqui, o que aconteceu com ele? Desculpa, o que aconteceu com 5? 5 é 2, mais 2, mais 1. Não é isso? 5 é 2, mais 2, mais 1. Ou seja, 5 é 2 vezes e meia maior do que 2,5. Então, quando veio daqui para cá, o que aconteceu com o 5? Ele diminuiu 2 vezes e meia. Ficou 2 vezes e meia menor. Esse tipo de relação matemática aqui fala que esses dois caras são inversamente proporcionais. Inversamente significa que se um diminui, para compensar, porque eu tenho que balancear o resultado, né? Porque o resultado tem que dar o mesmo. Ora, se um dos valores aumenta, o outro vai ter que fazer o quê? Vai ter que diminuir, senão o resultado no final não bate. Né? Então, esse tipo de relação aqui está dizendo que esses dois caras são inversamente proporcionais. Gente, olha a lógica. Se tem que haver uma igualdade, deixa eu apagar esse monte de coisa aqui. Se tem que haver uma igualdade, né? Fiz a conta, deu 20, aqui também tem que dar 20. Se eu falo para você que aqui vale 10, ora, se eu aumento um dos caras, o outro valor tem que fazer o quê? Para contrabalancear, ele tem que diminuir, né? E aí vai diminuir na mesma proporção, tá? Se eu aumento um 2 vezes e meio, o outro vai ter que diminuir 2 vezes e meio, ok? Então, essa relação aqui está dizendo que ômega e velocidade são inversamente proporcionais. Se eu aumento o raio, eu diminuo o ômega, tá? Bom, aqui tá ok. Agora vamos para esses dois. Vou para esse aqui. Eu sei que ômega é 2πf. Não sei? Sei também que ômega 1, R1, é igual a ômega 2, R2. Acabei de fazer lá. Se no lugar do ômega eu colocar 2πf, 2π, F1, R1. 2π, F2, R2. Como tem 2π multiplicando, eu posso simplificar. Sobrou o quê? F1, R1. F1, R1 é igual a F2, R2. Eu chego numa outra relação, eu vou colocar aqui embaixo, F1, R1 é igual a F2, R2. O que essa equação está dizendo? Que o raio e a frequência também são inversamente proporcionais. Ó, vamos de novo aqui. Raio menor, raio maior. Vou dar uma volta aqui, lá deu quantas voltas? Se concentra aqui, ó. Ó, vou dar uma volta na engrenagem maior, lá deu o quê? 2 voltas. Ou seja, a frequência aqui foi de 1 volta e a frequência aqui foi de 2 voltas. Por que que a frequência aqui foi maior? Porque o raio aqui é menor. Então, a frequência aumentou. Por que que a frequência aqui é maior? Por que que aumentou a frequência? Por que que deu 2 voltas aqui? Porque
aumentei, diminuí o raio ao vir daqui para cá, diminuir o raio, a frequência tem que ficar maior. Vamos de novo? Ó, vou dar uma volta na grande e lá já vai dar 2 voltas. Diminuí o raio, aumentei a frequência. Enquanto que aqui deu 1 volta, aqui deu 2 voltas. Se aqui der 10 voltas, aqui vai dar 20 voltas, ok? E para terminar, qual é a relação entre os períodos? Bom, vou pegar F1, R1, F2, R2. E o que eu sei? Eu sei que o período ele é o inverso da frequência. Eu sei que período é 1 sobre F. Não é isso? Ou que F é 1 sobre o período. Bom, já que frequência é 1 sobre o período, eu vou substituir aqui, ó. No lugar da frequência, eu vou colocar 1 sobre o período. 1 sobre o período. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, correto, gente? Então, aqui eu posso escrever que R1 sobre T1 é igual a R2 sobre T2. Quando você tiver uma divisão, a divisão é diretamente proporcional. Se aqui aumenta, aqui vai ter que aumentar. Se aqui diminui, aqui vai ter que diminuir, tá? É só você guardar assim. Quando está na mesma linha, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Quando estão em linhas diferentes, ou seja, numerador e denominador, eles são diretamente proporcionais. Que tem lógica, né? Quanto maior o raio, maior o período. Tem lógica isso? Tem lógica isso. Vamos de novo aqui para minhas engrenagens. Olha aqui, ó. Como esse aqui tem um raio maior, para ele dar uma volta completa, ele vai gastar mais tempo que esse aqui. Porque esse, como tem um raio pequeno, ele precisa de menos tempo para dar uma volta completa. Esse aqui tem um raio maior, precisa de um tempo maior para dar uma volta completa. Então, aumenta-se o raio, aumenta-se o período, tá? Então, o que eu preciso saber sobre os acoplamentos de mesmo eixo e eixo paralelo é as relações. Quando você pega um exercício e lê o exercício, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, eu estou olhando para um acoplamento de mesmo eixo ou eixo paralelo? Ah, é de mesmo eixo. O que eu sei sobre o acoplamento de mesmo eixo? Mesmo eixo tem mesma frequência, mesmo período, mesma velocidade angular, mas velocidades lineares diferentes. Ah, não, eu estou olhando para um acoplamento de eixo paralelo. Tem frequência diferente, período diferente, velocidades iguais, velocidades angulares diferentes. E aí nós precisamos saber dessas 3 relações aqui. Ok? Então, você tem que decorar isso. Literalmente, você tem que decorar. Com o tempo a gente acaba decorando. De tanto estar utilizando, a gente acaba lembrando. Ok?